E seguimos aqui no Approach para falar de Australian Open. Acabei de sair de uma longa madrugada de grandes jogos, principalmente o último entre o Alexei Popyrin e o Novak Djokovic, um jogo duro, Popyrin ganhando, conseguindo buscar ali o segundo set para a vitória depois na sequência do Djokovic 3-1. Também uma madrugada antes disso, o jogo da Bia, grande jogo da Bia contra a Korneeva, 2-0, 6-1, 6-2. E para completar esse approach de hoje, além desses dois jogos que eu vou falar um pouquinho e comentar, a presença mais uma vez da Priscila Mendes, cordoadora brasileira, que já participou do approach da semana passada, contando um pouquinho das curiosidades dos bastidores de dentro da sala dos encordoadores, falando um pouquinho das preferências, de como que cada jogador escolhe a tensão de cada corda, de como que é o tempo que eles têm para trabalhar ali dentro, para poder colocar a raquete na mão do jogador, principalmente quando o jogador está dentro da quadra, quando ele precisa de uma raquete feita com um pouco mais de emergência, ali um pouco mais rápida, ou seja, muito do Australian Open para a gente seguir falando nesse approach de hoje. Primeiro, uma vitória incontestável da Bia, depois de uma primeira rodada bem dura, 2-1, onde ela vai para o terceiro set contra a Fruhvirtova, mas agora contra a Korneeva, também uma jogadora muito jovem, mas onde a Bia se impôs desde o primeiro momento. O tempo inteiro, se a gente pegar o placar, ver que a construção do placar, ele vai muito em cima de como a Bia se comportou, de como a Bia teve atitude durante todo o tempo, pegando para ela a iniciativa, comandando os pontos, sendo muito ofensiva, trabalhando bem mais os pontos, com muito mais paciência e com muito mais intensidade do que na primeira rodada, transformando um jogo que poderia ser complicado em um jogo bem tranquilo, ou seja, totalmente merecedora dessa vitória. A Bia, que também vem jogando duplas com a Taylor Townsend, semana anterior vendo um título, jogando também com a Townsend, agora já na segunda rodada de duplas com a Townsend e terceira rodada de simples, ou seja, a Bia construindo a trajetória dela em Melbourne para um grande torneio, para um grande Australian Open. Depois, na sequência, participei ali da transmissão do jogo do Djokovic contra o Popyrin. Jogo complicado, onde o Djokovic não jogou, na verdade, ficou bem longe do melhor momento dele jogando na Austrália, mas impressionante. Eu comentei durante o jogo que a grande genialidade do Djokovic está em encontrar caminhos, mesmo num dia onde não joga da melhor maneira, mesmo num dia onde ele não consegue demonstrar a genialidade do tênis dele, mas talvez a grande genialidade dele hoje tenha sido encontrar um caminho para conseguir, de alguma maneira, incomodar o Popyrin, principalmente quando o Popyrin se torna um jogador mais ofensivo, quando ganha o segundo set e começa a atacar, começa a entrar. Impressionante a direita, o forehand do Popyrin, como ele ataca de qualquer lado da quadra. Mas o Djokovic, na vinda do Popyrin para a rede, em todas as subidas, em nenhum momento ele tenta passar na primeira bola. Ele sempre usando a passada em dois tempos. Obriga o Popyrin a fazer o primeiro voleio baixo, onde ele tem que normalmente se defender na primeira bola para passar na segunda. E isso acabou fazendo toda a diferença. Com muita tranquilidade, com muita atitude, o Djokovic consegue essa segunda vitória. Seguramente fica mais tempo do que imaginava na quadra, mas ainda assim demonstra o quanto ele é genial, o quanto ele é diferente, o quanto ele é especial. E para fechar esse approach de hoje, mais uma vez aqui a presença da Priscila Mendes. Mais uma vez ela, que já esteve ano passado no Australian Open, esse ano mais uma vez trabalhando como coordenadora oficial do evento. A gente já teve a presença dela aqui no Approach na semana passada e hoje ela vem trazer algumas curiosidades de como que funciona o dia a dia, os bastidores da sala dos encordoadores. Oi gente, sou a Priscila Mendes, sou encordoadora profissional, faço parte da equipe de encordoadores pela Yonex aqui no Australian Open. Queria passar um pouquinho para vocês sobre a nossa equipe. Os dias mais cheios para a gente são os dias que antecedem o início da chave e a primeira e segunda rodada. A gente pode chegar a fazer aí em torno de 600 raquetes e aí dá um pouco mais de 30 e poucas raquetes para cada encordoador. A gente demora aí um tempo médio de 20 minutos por raquete, podendo chegar até menos, em torno de 14, 15 minutos, quando a gente precisa fazer uma raquete chamada on-court. É quando a gente precisa levar essa raquete para o jogador enquanto ele ainda está em quadra. Os nossos horários são bem puxados, nós geralmente somos dos primeiros a chegar e dos últimos a sair, mas com muita dedicação aí a gente deve surpreendentemente chegar no número de mais de 7.000 raquetes durante o torneio. Passando também para tirar um pouquinho de dúvida do pessoal que me manda bastante mensagem no privado com relação aos setups e a escolha dos jogadores,
Vamos falar um pouquinho sobre tensão. Tensão é uma coisa bem específica de cada jogador, não tem uma receita certa. Cada um vai ter a sua preferência e eles podem mudar isso de acordo com a altitude, com o clima, com o tipo de quadra, com a corda que ele usa, com a raquete que ele usa, com a escolha de combinações de corda que eles usam e também, consequentemente, até com a bola que está sendo usada no torneio. Então, cada um vai ter sua preferência. Essas variações podem chegar até desde 22, 23 libras até o máximo que a máquina puxa, que é 88 libras. Com relação à corda, a corda mais usada no circuito é a Lupar 1.25 da marca Luxilon, que também é a marca mais usada no circuito. Então aí, um grande beijo.